Queridos irmãos, queridas irmãs do Núcleo Espírita Chico Xavier, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa gratidão por essa relação tão boa que mantemos com todos vocês. E nessa época de Natal, a atmosfera espiritual fica tocada, né? Ou a atmosfera espiritual nos toca o coração, nos convidando à fraternidade, à solidariedade, nos convidando, afinal de contas, a seguir Jesus. É Natal, é Natal, é Natal. E que nós não pensemos em fazer comemorações luxuosas, porque não é disso o que Jesus, não é isso, aliás, que Jesus espera de nós. Ele espera que nós cumpramos aquilo que ele deixou como instrução, visando ao nosso progresso. Tudo que ele deixou como instrução visa ao nosso progresso. Nós, muitas vezes, ainda não entendemos isso. E que essas comemorações do Natal e depois do Ano Novo possam estar de forma a não trazer mais sobrecarga ou a não impulsionar mais a velocidade dessa pandemia entre nós. Meus irmãos, é hora de atitude, chega de palavras. E, considerando essa atmosfera do Natal, nós trazemos, em primeiro lugar, um poema de Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier e constante do livro Antologia da Espiritualidade. Diz Maria Dolores: Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desalinho, aliás, em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são, que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento, ilusão, que o medo, em se alastrando na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida? Que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse, que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e, entretanto, insegura, elevando o conforto, sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes, tudo vê, muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te enfim, porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu seja ao mundo longe ou perto, se a tua luz brilha dentro de mim.
Meus irmãos, que poema lindo, né? Maria Dolores, Chico Xavier. E, meus irmãos, considerando a época de Natal, nós vamos trazer parte do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. No dizer de São João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, consta, aliás, o seguinte: tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Meus irmãos, vamos parar um instante e ver esse ainda é importantíssimo. O reino de Jesus ainda não é aqui, mas um dia o será. E isso depende também de nós. Vejamos, a nossa humanidade, o nosso planeta, já saiu. A humanidade e o planeta saíram da condição primitiva, estamos na condição no estágio de expiações e provas, já em trânsito para a futura condição de regeneração. Isso explica a doutrina espírita, mostrando a importância disso que Jesus dissera, que o reino dele ainda não era aqui, mas um dia o será. E vem a doutrina espírita nos explicando que tanto as humanidades quanto os planetas, fisicamente falando, evoluem, progridem. Se nós estamos no estágio de expiações e provas, já em trânsito para uma futura condição de regeneração, aí há um progresso constante sendo realizado para que um dia esse ainda deixe de existir e que o reino de Jesus se instale entre nós. Mas como? Se mais de 2000 anos que ele deixar essa mensagem extraordinária e nós ainda não a perseguimos de forma contundente. Nós falamos muito no Evangelho, falamos muito em Jesus, mas a nossa prática não está correspondendo muito ao nosso discurso. E se tivesse, nós já estaríamos em outras condições. Porque foi ele quem disse que nós devíamos fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Se nós tivéssemos cumprido só isso, a condição social na Terra seria outra. Tranquilo. Quer dizer, vejamos então, nós estamos na condição de expiações e provas, ainda com dificuldades tremendas. Estamos aí lutando contra uma pandemia que está ceifando vidas, enlutando famílias. E muitas vezes alguns segmentos da nossa sociedade não respeitam isso. Estão fazendo aglomerações, estão fazendo festas. E, aliás, as comemorações de Natal e de fim de ano não podem seguir aquele caminho das comemorações presenciais, onde há muito barulho,
onde há muita gente aglomerada, vamos parar para pensar. Mesmo vindo a vacina, que a gente não sabe certamente quando virá, mas não deve estar tão longe, nós vamos ter que manter algumas práticas de higiene, como a máscara, lavar as mãos várias vezes, com água e sabão, e às vezes com álcool gel, por algum tempo, claro. Meus irmãos, vamos aceitar as disciplinas necessárias para que nós possamos oferecer a Jesus uma noite no nosso lar, onde Ele possa estar nos abraçando, nos acolhendo, nos acariciando. Vamos estar aquietados no nosso lar, fazendo o nosso evangelho no lar nesse dia. E se quisermos contemplar o restante dos familiares que não moram conosco, vamos usar um desses instrumentos extraordinários que a tecnologia nos trouxe. Vê como Deus é bom. Vamos usar para fazermos uma reunião virtual de Natal, uma comemoração familiar virtual, todos os familiares ali reunidos, e vamos orar. Estamos nos vendo. É uma possibilidade muito grande. Estamos nos ouvindo. Vejam, há dificuldade sim, mas há condições de nós aliviarmos essas dificuldades. Quantas vezes, falando com um familiar ou falando com um companheiro de casa espírita, através desse instrumento extraordinário, né, que nos coloca em contato pelo som e pela imagem com eles, como é bom, como a gente refaz os sentimentos, os pensamentos e sai dali mais animado. Porque é virtual, mas o sentimento e os pensamentos exalam fluidos e magnetismo que chegam até eles e deles chegam até nós. Meus irmãos, essa colocação de Jesus, meu reino ainda não é aqui, ela é muito importante e consoladora para nós. Mas, de certa forma, nos impõe um compromisso também. Porque ele precisa da nossa colaboração para que esse reino se instale aqui na Terra, para que esse reino se faça presente entre nós. É preciso da nossa colaboração, ajudando a formar uma sociedade mais solidária, mais fraterna, onde nós saibamos entender um momento difícil, porque passa toda a humanidade e porque passa a nossa sociedade também. Abraços com uma pandemia e com dificuldades outras, que não vamos alinhar, porque não é o caso. Jesus nos traz a consolação. Veja, quando ele falou que se me amares, eu vos enviarei um outro consolador. Ah, não foi bem assim. Ele diz: eu rogarei ao meu Pai que vos enviará um outro consolador, que vos lembrará tudo o que eu vos tenho dito e vos esclarecerá sobre todas as coisas. E segundo a doutrina espírita, segundo os espíritos superiores, o Consolador
É a doutrina espírita, porque ela esclarece e orienta os nossos passos aqui na Terra. Ela lembra o ensinamento genuíno de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é o ensinamento de Jesus explicado pelos espíritos superiores. Do Evangelho segundo o Espiritismo não constam nem a história, nem os milagres de Jesus. Kardec é quem diz isso no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? A história de Jesus e os milagres contêm controvérsias, mas de o Evangelho segundo o Espiritismo consta o ensinamento moral de Jesus explicado pelos espíritos superiores. Em cada capítulo, no início vem a proposta de Jesus, depois vem um comentário de Kardec e logo depois a instrução dos espíritos sobre a passagem evangélica. Quer dizer, o evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo consta o ensinamento moral de Jesus para a formação de pessoas de bem, para pessoas dispostas a construir uma sociedade justa, pacífica, benevolente, uma sociedade onde nós saibamos respeitar os direitos dos outros, de serem aquilo que desejam e querem ser. Uma sociedade onde não haja intolerância religiosa, intolerância com a opinião do outro, seja política, seja de que forma for, intolerância para com a crença do outro, que isso? O outro tem direito. A nossa doutrina, aliás, a doutrina dos espíritos, fala na liberdade de pensamento, de consciência. Como ter essa liberdade se eu quero impor ao outro a minha crença? Não, não pode, que isso? De forma nenhuma. Nós não podemos e não devemos estar querendo angariar adeptos para a doutrina espírita, para o espiritismo. Kardec diz muito bem isso no livro O que é o Espiritismo, que não devemos estar querendo fazer prosélitos. Não há porquê. É espírita aquele que deseja sê-lo pela compreensão da doutrina, pela, pela compreensão da importância dos princípios da doutrina. E diz Kardec, reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Ora, nós aí é hora de mudar. Agora não adianta só palavreado. As casas espíritas, constantemente, os expositores estão falando em evangelho, em Jesus, em proposta de Jesus. E atitudes nossas, eu acho que está faltando é atitude, até minha. Eu me incluo nisso quando eu estou falando, eu estou me incluindo nesse processo, claro. Todos nós temos as nossas dificuldades, tanto que Kardec, como eu disse há pouco, fala que o bom espírita é aquele que está trabalhando para libertar-se das más inclinações, ou seja, nós temos más inclinações. E o bom espírito é aquele que reconhece essas más inclinações e que está trabalhando para libertar-se delas. É a proposta do Espiritismo. Então, estejamos atentos para essa questão quando Jesus disse: meu reino ainda não é aqui.
É preciso nós apressarmos o passo, não ficarmos em condição letárgica, nem imobilizados. Que isso? Nem a idade, nem qualquer outro pretexto deve nos imobilizar no crescimento espiritual. E crescimento espiritual não é uma proposta mística, é uma proposta real de nos tornarmos pessoas de bem. Essa é a proposta do Espiritismo, que nos tornemos pessoas de bem, para construirmos uma sociedade solidária, fraterna, onde não haja mais guerra, onde não haja conflitos absurdos que a gente assiste. Está longe? Depende de nós. Agora, a doutrina explica muito bem que o reino dele ainda não é aqui, mas o será. Porque um dia a Terra e a sua humanidade, e a humanidade que a habita, um dia chegará a condições superiores. Quer dizer, nós já saímos da condição primitiva, estamos na condição de expiações e provas, já em trânsito para uma futura condição de regeneração, e já encarnam espíritos para alavancar o progresso moral da nossa humanidade. Que a nossa humanidade evoluiu muito em inteligência. Tanto que nós temos esse progresso extraordinário tecnológico, resultado da ciência. Nós temos a fabricação de vacinas que vão agora atuar na prevenção da Covid-19. Ciência. Estamos aí com um progresso constante sendo realizado, porque Deus não só criou a vida e o universo, mas criou também leis eternas para manter esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso. Por isso Jesus disse que o reino dele ainda não era aqui, naquela ocasião, mas de lá para cá nós já crescemos um pouco. E daqui por diante vamos continuar crescendo em termos de evolução. Mas como eu disse, evolução espiritual, progresso espiritual, não tem nada a ver com proposta mística. Tanto, vejamos, eu bato muito nessa questão, porque ela é esclarecedora. Quando pressionado pelo doutor da lei para se manifestar com relação ao maior mandamento, Jesus não nos indica nenhuma atitude da prática religiosa, das liturgias diversas. Não. Ele nos fala em amor. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. E o segundo, que é uma consequência do primeiro, e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então ele cria um tripé extraordinário. Nós devemos amar a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Está aí o tripé extraordinário. Na medida em que nós nos sintonizamos com Deus, o Criador da vida e do universo, na medida em que nós buscamos nos colocar em condições dessa sintonia com o Criador, nós vamos receber condições para nos melhorarmos como indivíduos que somos e ajudar a sociedade em que estamos inseridos. Então está aí a proposta de Jesus, sem nenhuma instrução litúrgica,
mas nos chamando ao amor. Amar a Deus, o Criador da vida e do universo. E amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Será que nós nos amamos? Nós mostraremos que nos amamos quando nos preservamos ante as tentações e tudo aquilo que tenta nos desviar do caminho do bem. É preciso que estejamos atentos agora. É hora de muita vigilância e de muito trabalho no bem. Ah, mas como eu vou trabalhar no bem se eu estou em isolamento social? Olha aqui nós conversando, de certa forma, virtualmente. Olha a bondade de Deus que colocou a possibilidade de evolução da nossa humanidade, a fim de que hoje, ante essa pandemia, nessa humanidade numerosa em que estamos inseridos, possamos conversar uns com os outros, nos vendo, nos ouvindo, coisa inimaginável há tempos atrás. Mas nessa pandemia ainda temos esse alívio de podermos juntos, virtualmente, nos abraçarmos, porque as vibrações que emanamos quando nos vemos e nos falamos e pensamos e sentimos, essas emanações chegam àqueles a quem nos dirigimos e deles chegam até nós também as suas emanações. Então vejam que com tudo isso nós estamos com um certo ganho que nos possibilita trabalhar no bem, sim, orando pelos que sofrem, orando pelos que estão aí à frente, assistindo os que sofrem, orando pelas famílias enlutadas. Mas e como será esse nosso Natal? Vamos propiciar para que nesse Natal o reino dele possa ser aqui na nossa casa? Vamos fazer tudo para que o reino de Jesus possa, nesse Natal, ser na nossa casa, à medida em que nós cumprimos as disciplinas que os homens de ciência estão trazendo para evitar uma velocidade dessa pandemia que venha trazer maiores dificuldades do que aquelas que estamos atravessando. Vamos sim criar um ambiente na nossa casa, com aqueles que estão convivendo conosco em casa, nessa noite, e vamos, se nós quisermos colocar os outros familiares nessa roda de amor, vamos usar o Zoom, o Meet e outros instrumentos que possam nos habilitar, conversarmos todos os familiares no mesmo momento, orando, explicando uma página do Evangelho. Quantas famílias que eu sei que vão fazer isso, que na noite de Natal, através desses processos de comunicação por imagem, vão fazer a reunião virtual. Mas todos poderão homenagear Jesus com amor. Aí nós vamos mostrar que o reino dele já pode começar a estar no nosso lar, na nossa casa. Vamos fazer tudo para que isso aconteça. Não vamos nos indisciplinar contra as medidas importantes que os homens de ciência estão trazendo para nós em benefício da saúde da nossa humanidade, em nosso benefício, afinal de contas. Meus irmãos, amar a Deus de todo o coração,
de toda a alma, de todo espírito, e ao próximo como a si mesmo. Como é que nós vamos fazer isso? É atitude. Que nós não venhamos transformar essas festas, tanto a de Natal, principalmente, e as festas de fim de ano, em aglomerações que venham dar velocidade máxima a essa pandemia. Vamos atender às rogativas dos homens de ciência que visam o bem da nossa humanidade. Vamos, nesse dia, fazer o Evangelho no lar, na noite de Natal, para que o reino de Jesus possa estar no nosso lar nesse dia. Vamos ler uma página, vamos refletir sobre a página e vamos convidar virtualmente aqueles que quiserem participar. Meus irmãos, é hora de atitudes no bem, e essa é uma delas. Jesus, o mestre dos mestres. Jesus, meus irmãos, para a doutrina espírita não é Deus. Ele é o Filho de Deus, mais evoluído que passou por aqui. Eu não gosto nem da expressão governador da Terra. Eu gosto daquilo que, na obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, fala modelo e guia. Ele é o modelo e ele é o guia da nossa humanidade. As instruções dele é que deve nos guiar os passos aqui na Terra. E vem a doutrina espírita lembrando os ensinamentos dele, os ensinamentos genuínos, e nos mostrando a importância de nós vivenciarmos esses ensinamentos na nossa vida de relação, na nossa vida em sociedade, junto à família, junto ao ambiente profissional, na casa espírita, onde estivermos, nós vivenciarmos esses ensinamentos, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Queridos irmãos e queridas irmãs, essa casa também muito querida, Núcleo Espírita Chico Xavier. Meus irmãos, que alegria poder falar com vocês, mesmo que virtualmente, próximo ao Natal, para abraçá-los, sim, não fisicamente, mas espiritualmente. Nós não acreditamos no espírito, nós não acreditamos nas emanações dos espíritos, do espírito, nós não acreditamos nas emanações fluídicas da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Então, vamos exercitar agora? Vamos emanar, vamos orar pelos que sofrem, pelos necessitados, pelos que estão sofrendo os resultados dessa pandemia, pelos que estão enlutados ante os resultados dessa pandemia, tristes, famílias e famílias enlutadas. Como nós vamos fazer festejos extravagantes quando muitos irmãos, muitas famílias estão enlutadas, perderam seus familiares para essa pandemia? Então, vamos comemorar, sim, o aniversário de Jesus, mas onde o aniversariante possa estar presente, onde o aniversariante possa dizer: meu reino no momento é aqui. Vamos fazer por onde isso aconteça, vamos abrir os nossos corações, vamos nos entender em família, vamos fazer o possível para que tudo ocorra dentro da disciplina proposta pelos homens de ciência. A ciência existe na Terra
para nos beneficiar. Deus colocou a ciência na Terra com o fim dessa ciência material descobrir as leis que regem o mundo material e poder nos propiciar resultados positivos de pesquisas e progresso da inteligência. Olha o que o progresso da inteligência nos trouxe até hoje. Há 50 anos atrás, seria inconcebível nós falarmos ou pensarmos que estaríamos nos comunicando dessa forma. E hoje estamos. Agora, o que falta para acompanhar esse progresso da inteligência? O progresso moral. Seguir os ensinamentos do Cristo, que os espíritos dizem que a moral espírita é a moral do Cristo, a moral genuína dele, não aquela que foi transformada pelos interesses humanos e que muitas vezes é usada para justificar equívocos humanos e que muitas vezes as palavras de Jesus são distorcidas para justificar atitudes incompatíveis com o seu amor, com o amor que ele devota à nossa humanidade. Então, meus irmãos, é hora de agirmos. É hora de começarmos a caminhar no bem. Chega de muito falar. Fala-se muito em evangelho, em Jesus. Olha, eu acho que se usa muito o nome de Jesus em vão. Nós acabamos vulgarizando o nome de Jesus. Jesus é um mestre por excelência. Vamos tê-lo principalmente no coração, através do entendimento da sua mensagem e do cumprimento dessa mensagem no nosso dia a dia. Que não adianta só ter a mensagem de Jesus ou a doutrina dos Espíritos na cabeça. Se esse ensinamento não descer ao coração e não se tornar atitude, de nada adianta. Trabalhemos, meus irmãos, para que vivamos numa sociedade mais justa. Há muita intolerância, há muita coisa feia entre nós ainda, há muita violência sob todos os aspectos. Há estupros, há feminicídio, há racismo, há homofobia. Vamos mudar tudo isso? Nós podemos. Você pode, eu posso. Comecemos a falar e a agir para mudar tudo isso, principalmente mudando o vocabulário que usamos dentro de casa. Porque se um filho escuta o pai ou a mãe se referir a um negro, ou a um homossexual, ou a um diferente, de forma jocosa, ele vai fazê-lo também na sociedade, o filho. Comecemos a disciplinar o nosso falar, o nosso pensar e o nosso falar. Porque se fala em racismo estrutural, e é aí que ele se cria. Ele se cria na medida em que a gente nega o racismo. Esse racismo estrutural se cria na medida em que nós não sejamos capazes de ver nas nossas palavras atitudes racistas. Você não pode brincar de forma jocosa com o outro porque ele é diferente. Respeitemos, respeito. Respeito para com o outro. Respeito para com aquilo que ele é e quer ser. Ele tem esse direito. A doutrina espírita fala na liberdade de pensamento, de consciência. E Jesus está aí para atender a essas minorias,
que sofrem a perseguição de muitos. Jesus, se viesse nesse momento, fisicamente, ele estaria entre essas minorias que estão sendo perseguidas. Meus irmãos, não deixemos que esses festejos, tanto de Natal, claro, nós vamos comemorar o nascimento do Mestre, mas vamos comemorar de forma equilibrada, que atenda ao sentimento que exprimimos por ele, que atenda ao sentimento que temos realmente por ele. Ou é brincadeira isso? Não é nada disso. Jesus é um mito? Não, para mim não é um mito, não. Jesus não é um mito. Vamos tirar essa questão de mito. Jesus, para mim, não é um mito. Jesus é um mestre por excelência. Deixou uma mensagem que atende perfeitamente aos propósitos do nosso estágio evolutivo. É aí que precisamos crescer, evoluir. Meus irmãos, como é bom falar em Jesus, mas que responsabilidade. Há muitos que preferem, em termos de espiritismo, de doutrina espírita, preferem falar do Evangelho. Eu acho mais fácil falar de filosofia espírita e de ciência espírita, porque falar de moral espírita, que é a moral do Cristo, falar sobre o Evangelho é se comprometer com o bem. É se comprometer em não ser intolerante para com o outro, com a religião do outro, com a sexualidade do outro, com a cor da pele do outro, com a diferença do outro. Se comprometer com o Evangelho é se comprometer com Jesus. Então é muito mais difícil. Assumem grande responsabilidade aqueles que falam do Evangelho, mas não estão buscando se melhorar como indivíduos. Porque Kardec diz, reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para vencer ou dominar as suas más inclinações. Nós trazemos ainda más inclinações, mas o bom espírito é aquele que está trabalhando para libertar-se delas. Vamos nos devagar, mas caminhando, para nos tornarmos hoje pessoas melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje, passo a passo, consistente, agindo sempre no bem. Meus queridos irmãos e queridas irmãs do Núcleo Espírita Chico Xavier, aqui fica meu afetuoso abraço, meu carinhoso abraço a todos vocês. Que Jesus nos acolha, meus irmãos, no seu amor, e que nós podemos recebê-lo em nossos lares, no dia do seu aniversário, com muito afeto, com muito carinho e com muito respeito. Que Jesus seja conosco. Muita paz para todos vocês nesse Natal e que o próximo ano haja esforços maiores na busca do verdadeiro bem para nossas vidas. Assim seja.